Olá pessoal, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Donos da Bola aqui na tela da TV Bandeirantes e também no nosso canal do YouTube, para a gente falar muito sobre a dupla Grenal. Estamos prestes a entrar em 2025, a virada do ano mais tarde, tenho certeza que as festas já estão programadas, vocês nos assistindo certamente em vários lugares, né? Na praia, alguns optaram por ficar em casa, mas ligados na dupla Grenal. E aqui a gente vai seguir o rescaldo do que foi a temporada 2024. Já falamos sobre alguns temas específicos e vamos abordar aqui principalmente o que foi o Campeonato Brasileiro da Dupla. Um campeonato extremamente atípico, afinal de contas o Internacional projetava o título da competição, foi atrapalhado pela enchente, o trabalho do técnico Eduardo Cudê, que não aconteceu como todos imaginavam, e o Grêmio, obviamente, ainda mais impactado pela enchente e pelo trabalho do Renato, que não foi positivo, que fez a pressão da torcida subir e ele também não permanecer para 2025. Serão novos trabalhos, mudanças, mas a gente vai avaliar tudo o que aconteceu, principalmente nesta competição de pontos corridos. Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero abrir o tema, inclusive, falando, ou melhor, mostrando o presidente Alessandro Barcelos, para aí sim falar em cima do que ele prometeu. Eu quero perguntar para os amigos aqui como vai ser a virada do ano hoje, né? Ribeiro Neto vai ficar por casa. Ribeiro Neto tem uma virada do ano mais tranquila, né, Ribeirinho? Exato. Eu tenho um acordo lá em casa que o meu filho vai para uma praia, né? A minha senhora vai pro pai e tal, no interior. Sim. E eu e meu cachorro ficamos em casa, às 10 da noite, estamos num soninho. Por quê? Tu é o oposto de geral, assim, todo mundo aproveita. Não, perfeito. Não, mas eu quando bebe, eu era jovem, eu fiz muita festa e tal. Entendi. Hoje, depois de já faz um tempo, tá? Eu aproveito essa... não é piegas, não é nada, tá? Reflexivo. Eu prefiro... Primeiro que eu tenho sono, tá? Segundo que o pessoal que bebe está numa vibe diferente, eu não bebo há muitos anos e tal. Sim. Então eu prefiro ficar na minha, né? Como os meus boletos terão o mesmo valor na manhã do outro dia, então eu não vejo muita... Mas eu entendo, não sou frustrado, não sou deprê, não sou nada. É uma opção que eu faço já há alguns anos, legal. Entendeu? E fica todo mundo feliz. Se tu se sente bem assim, tá ótimo. É ótimo. Carlos ótimo. Guimarães já vai fazer a reflexão de 2024. Teremos um 2025 diferente, Guimarães. Nós precisamos conversar sobre isso. Por quê? Porque tem uma condição muito específica, precisamos conversar sobre isso. Tá não, eu adoro, eu ao contrário do Ribeiro, adoro... Tá animado para hoje. Adoro, animadíssimo. Champanhes, caramba. Comilança, como horrores, sabe que eu gosto de comer, né? Muitos doces hoje muitos doces, né? Então vai ser comilança, beber menos, né? Mas vou tomar umas tacinhas assim, porque ninguém é de ferro. Meu brush! Né? Então vai ser uma coisinha mais light na bebida, mas vai ser comilança. Eu adoro, gosto de confraternização, gosto de barulho, gosto da festança, não tem problema nenhum. Assim como eu respeito o teu gosto. Tudo bem. Mais legal. O programa começou com um debate sobre como curtir a virada do ano. Mas não é essa que quer. Eu sou a favor da festa, mas Bruno. eu também sou, gosto dos eventos festivos, mas entendeu? É legal. Amo festa. Tanto é que eu falei que eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema psicológico, não tem nada. Tem, mas eu não posso te dizer. Não. Tem algo por trás. Tem algo que explica. Eu optei... Tu condiciona a tua diversão a determinadas coisas, mas depois a gente conta. Opa, não há dúvida. Mas faz tempo então que não nos divertimos. Exato. O fato é que eu prefiro assim e tá tudo bem. Quer dizer, no primeiro dia de ano, tá todo mundo ressacado amanhã, né? Sim. Cara, aquele gol de guarda-chuva. E eu assim que estou tomando meu cafezinho normal, como se nada tivesse acontecido. O Gamba ia quebrar tudo, por exemplo. O Gamba hoje tá curtindo, tá de boa. Ia quebrar tudo e eu ia apresentar o programa de amanhã. Mas pelo que fiquei sabendo, acho que vai ser o Gamba. É mesmo? Acho que vai ser o Gamba. Acho que alguém disse pra ele, Gamba, vai conseguir chegar se controla na virada que tu precisa apresentar amanhã. Então ele vai se controlar. Pedro Espinosa vai quebrar tudo hoje, Pedro. Hoje eu não teremos limites, né? Nada. Hoje é o típico dia e noite para perder o contato com a torre e nunca mais ser encontrado. Isso é bom. Então não temos limites, né? Estamos vivos e a vida é agora, né? O amanhã eu não sei. Então, é isso aí. Vou dar uma de higiene e entrar para dentro da garrafa, literalmente, né? Vou
sentar no tapete da sala achando que ele vai sair pela janela e brincar de Aladdin, né, velho? É isso. Hoje é no limits, né? É o famoso só se vive uma vez, né? Só se vive uma vez. Hoje é brute rosé até por baixo das orelhas, velho. É isso aí. Não tô nem aí. Viu, Ribeiro? Não, tá bem, parabéns. É isso aí. E aí, Alexandre, acho que me conta. Cara, eu vou aproveitar o meu filho, né, cara, que vem do Canadá, pra gente passar junto o ano novo, festas e tal. Provavelmente não vou fazer isso, né, porque vou estar com um pré-adolescente, né? Correto. Então eu quero aproveitar essa virada aí e tal, provavelmente comer uma lentilha, né, que é tradição, né, boa e velha tradição. E alguma coisinha, um peruzinho, né, um lombinho, sempre é bom, né? Sempre é bom. Fios de ovos, tu gosta? Cara, não. Não? Não. Maravilha. A maioria de vocês precisa estar aqui A amanhã. gente deixou as bolas que A cantam pro maioria. professor entrar, né? Não, mas hoje não. Hoje não dá, né? Hoje No É momento melhor não, Isso, cara. É no melhor momento não. certo. O momento Porque certo hoje é rescaldo, né? senão depois tem que regravar alguma coisa, daí fica complicado. Eu já né, cara? tentei regravar várias Melhor. vezes, várias mensagens, mas nenhuma das pessoas que receberam as primeiras aceitaram a regravação. Isso, boa. Bah, o que boa. vai ter de áudio na virada hoje Muitos. pra ex, Nossa. assim, né? Aí que tá, essa é uma das vantagens que eu tenho. Porque se alguém mandar, porque ninguém manda nada, né? Mas se alguém mandar, eu só vou ver no outro dia. Cara, Eu pensei que tu ia dizer que tem Natal- outra vantagem. Não ter esse. Tem isso também. Tem uma mensagem, também, Bruno, também. tem uma mensagem que vai ser regravada nos primeiros dias de 2025. Qual? Volta, Renato. Bah, não acredito. Ah, gente, Com essa, sério? vamos lembrar, Sério, então. gente? Volta, Renato. É que, na verdade, né, Bruno, se a gente for olhar, hoje, tem assim, ó, o Natal é pra gente fazer piada com o utensílio do Papai Noel. O Ano Novo é pra gente fazer piada da ceia, né? Peru e essas coisas todas. O Carnaval é pra gente fazer a piada da escola de samba, aquela clássica do Rio de Janeiro, né? sim. E assim a quinta série sobrevive Sim, o ano quinta todo. série o vai Posso ano falar uma todo. coisa séria, então, antes? Agora, Antes já da gente pra introduzir começar a futebol. falar, Acho que não vai ter mensagem Volta, Renato? Eu recebi nos últimos dias de 2024, recebi um recado ali na rádio, né? Um recado da interatividade de algum programa da rádio que dizia o seguinte: olha só que loucura o recado, juro que é verdade, juro que é verdade. O recado foi o seguinte, falei no ar até, não sei se era, acho que foi no apito. O recado foi o seguinte, ó, de um torcedor gremista: mal posso esperar para chegar o mês de março e eu gritar volta Renato e ele voltar. Que loucura! A torcida do Grêmio tá torcendo para dar errado e para em março voltar o Renato. Não é. Que torcida do Grêmio? Foi um gremista que colocou isso. Mas é um torcedor, Foi gremista. não é a torcida do Foi Grêmio. gremista. Tá Que brincando loucura. comigo. Não, tô louco para que chegue em Não março é. para gritar volta Renato e ele Desculpe, voltar. desculpe. Que loucura Não, é essa? Isso aí não é torcedor do Grêmio, isso é torcedor do Renato. E o Renato tem a sua própria torcida, bom. que é o cara que tem Sim. um tamanho muito grande e tá bem, né? Agora, pô, o último dia do ano, voltando a falar em Renato, cara, vira a página, meu. As coisas Não, mas não precisam... acabou o ano ainda. Nós vamos As falar coi- muito dele, porque aí nós vamos falar do brasileiro. As coisas Exato. precisam dar certo pro Grêmio para que o Grêmio siga. Sim. Independente de qualquer coisa. Muito. Vamos lá, olha só, passe a virada do ano hoje da maneira como você quiser, desde que se divirta, evite foguetórios. O meu cachorro agradece. Exatamente, por causa dos animais meus de também. estimação. Responsabilidade no Evite. trânsito também, né? Responsabilidade no Se trânsito. for dirigir, não ingira bebidas É isso aí. alcoólicas. Muita responsabilidade. Vamos falar do Campeonato Brasileiro? Vamos lembrar o que aconteceu lá no início, porque, como eu disse aqui na abertura, o Campeonato Brasileiro foi marcado por uma esperança ao torcedor colorado, que vem batendo na trave nos últimos anos, que quase ganhou a competição já em oportunidades recentes e que dessa vez, além de ter um time qualificado, tinha um elenco, boas alternativas. E o presidente Alessandro Barcelos falou em 38 finais. Vamos ouvir o mandatário colorado. Falei isso lá atrás e vou repetir aqui, já conversamos isso em outro momento internamente. Nós vamos fazer desse Campeonato Brasileiro 38 grandes finais, 19 finais no Beira-Rio, com estádio, não vamos aceitar menos de 30 mil pessoas, não vamos aceitar. Nós vamos ter o nosso torcedor jogando com a gente aqui, como tem jogado, fazendo a diferença. Vamos fazer do Beira-Rio a diferença. Todos aqui olham com sede de vitória, com sede de título, e nós vamos entregar isso, vamos trabalhar muito para isso. Não deu, Alexandre Ernest, por alguns motivos, evidente. Mas é uma coisa que vai ser o campeonato do C, tá?
eu vou te dizer que vai ser o campeonato do C. Quando a gente for olhar para a história desse campeonato de 2024, eu vou questionar. E se eu não tivesse a enchente? E se eu não tivesse o problema do Beira-Rio alagado, da saída de Porto Alegre, do CT, da dificuldade para treinar? Eu vou questionar isso o tempo todo. Ah, mas o Cudê já estava numa derrocada. Perfeito. Concordo plenamente e a gente pode entrar no debate para esse viés. Mas a gente também sabe que o futebol ele é passível de derrocadas e de voltas por cima. Sim. Quem me garante que o trabalho do Cudê não daria a volta por cima? Então, nesse sentido, eu acho que vai ser o Campeonato Brasileiro do C. Qual foi Até o último porque técnico do Inter que começou e terminou a temporada? Abel Braga. Isso em? Abel Braga em 2014. Nossa. A gente não sabe se o Cudê conseguiria, porque a gente não sabe se nenhum conseguiria a remontada, né? Porque eles saem. O Odair em 18. Perdão, Odair em 18. Exato, é desculpa. verdade. Odair em 18. Mas assim, é uma questão que é o seguinte, tá? Se a gente for essa avaliar... questão do Inter de setembro começou mais recente, né? Isso. Se a gente for avaliar esse campeonato, o Inter, quando tem a enchente, estava a 2 pontos do Botafogo. O Inter, se eu não me engano, tinha 7 e o Botafogo tinha 9. Sim. Então, assim, o Inter tinha ganho do Palmeiras lá na Arena Barueri, o Inter tinha estreado em casa contra o Bahia, fazendo um jogo de recuperação e virado o jogo, porque o Bahia começa ganhando, dá 2-1 para o Inter. Depois o Inter, claro, o grande problema é que o Inter empata contra o Atlético Goianiense em casa. E aí tem a enchente. E aí fica aquele ato. Então, assim, eu infelizmente vai ser mais um ano que eu vou olhar para o EC como torcedor colorado. Mas especialmente, pelo que tu disse, a enchente, né? Acho que... Tu acreditava que o Cudê conseguiria a remontada? É que o Campeonato Brasileiro, cara, é um campeonato que ele tem que ser estável, né? Em um determinado momento do campeonato, depois com o Roger, o Inter foi muito estável. Sim. Então, não tem como não dizer assim, ó, e se os caras não tivessem ido para Itu, será que daqui a pouco o clima do vestiário não estaria melhor? Porque foi ali que acabou. Ali que acabou qualquer chance do Cudê ter uma remontada. Eu vou apresentar uma divergência. Claro. Por Com o favor, Alexandre por favor, Hermes. é bom isso. A minha divergência, eu concordo com alguns ECs, exceto um, tá? O trabalho do Cudê. Foi colocado. Porque tu odeia o Cudê. Cara, não é um dia... Tu odeia o Cudê. É de me decepcionar. Tu gostou? Tu Gostei, já gostou me do Cudê? decepcionei. Eu me decepcionei. E eu tenho isso, eu acho que eu sou um cara de bom coração. Porque eu gosto de vários treinadores, daí depois os caras me decepcionam. Eu não tenho uma opinião formada ainda, mas acho que sim. E depois os caras me decepcionam, não posso fazer nada. Eu concordo com a enchente, concordo com se tivesse o Beira-Rio em mais jogos, concordo com tudo isso, mas eu não posso não analisar o ano do Brasileiro do Inter de 24 sem classificar, sem atribuir a principal responsabilidade disso ao Roger. O Roger foi o grande responsável por tudo isso. Não, mas aí tá, né? mas aí que tá. Mas eu entendo que tu tá falando dos 2 pontos do Botafogo. Eu preciso te interromper porque é o seguinte, a gente está falando o seguinte, ó, ficou de novo o campeonato do que o Inter não fez, mas o Inter não faz por conta da enchente. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu acho que o Cudê, vamos pegar o período pré-maio, tá? Pré-maio, o Cudê ali, Campeonato Gaúcho, eliminação pro Juventude, início do Campeonato Brasileiro, Sul-Americana fraquíssima, tudo aquilo, tá? Mas uma Sul-Americana que a gente já falou aqui, inclusive que o Inter nem queria. Exato. Tá, isso a gente já falou, também já falamos de Gauchão, já deu, né? Mas vamos falar de Brasileiro e de performance. O grande campeonato é o Gauchão, né? Oi? O grande campeonato sempre será o Campeonato Gaúcho. Quer irritar ele no último dia do ponto ano. de vista, né? Não, quero lembrar. Se eu sou dirigente da Avenida de Santa Cruz ou do Pelotas, eu também cai nessa. Ele só jogou o anzol, não a bocanha. Impressionante isso, Ribeiro. Sem falar de brasileiro, falando especialmente de internacional, você falar de Gauchão, internacional, início do brasileiro, pré-enchente, tá? A gente via em diversas partidas algumas dificuldades do internacional com relação à leitura de mudança de jogo. O Cudê, ele mudava muito pouco. Tem jogo que o Inter estava perdendo, que eram 2 modificações das 5 possíveis.
pouco repertório, era chuva de granizo, canivete, água, e tava com o D lá com o 4-1-3-2 dele. Concordo Tudo contigo. isso, ele não dava ideia de que ele poderia fazer um trabalho de recuperação. É o único senão, assim, na tua fala, sabe? Concordo contigo, tá? Concordo contigo que ele era, vamos dizer assim, monotático, se dá pra dizer assim, tá? Concordo contigo que o time dele, as individualidades já estavam numa derrocada, concordo plenamente contigo. O meu ponderamento não tem como saber se ele daria uma volta por cima ou não. Tu acredita que não, eu acredito que sim. Talvez mais pelo meu coloradismo, porque eu, colorado oficial do programa, eu sou sempre a favor do Inter, eu sou sempre otimista em relação ao Inter. Sabe que eu gosto de fazer uma diferenciação. Eu, quando analiso o Inter, eu tenho que analisar do Campeonato Brasileiro, eu tenho que analisar separadamente. Num processo extremamente empático, né? Vou fazer. De extrema empatia, né? Porque assim, a temporada do Inter, a temporada do Internacional, ela foi ruim, né? Sim. Porque o Internacional, mais uma vez, não ganhou absolutamente nada. Tá? Agora, se tu pegar e fazer um recorte do Campeonato Brasileiro, a recuperação do Inter foi estupenda. Foi fantástica. Tremenda. Teve a ver com a mudança de técnico? Obviamente que teve, mas mesmo o Roger começou mal. Ou vocês não lembram que foi aquela derrota para o Atlético Goianiense lá em Goiânia, né? E aí a coisa ficou meio turbulenta. Jogo com o Vasco também. Então, o que acontece? O Inter conseguiu, uma recuperação extraordinária, mesmo que tenha perdido os últimos 3 jogos. Muito, eu acho, porque tenha tido a vaga da Libertadores. E daqui a pouco aquela história de título era muito mais uma ilusão, um sonho mesmo, né? Do que qualquer outra coisa. Então o Inter deu uma arrefecida e acabou não vingando nos 3 últimos jogos. E eu quero dizer para vocês o seguinte, o meu problema, e aí é que eu fico o Ernst fica bravo comigo, mas como hoje é o último dia do ano, Ernst, eu acho que tu vai dar uma relevada. Aqui começou a recuperação, ó. Aliás, voltamos da enchente. Aqui foi um jogo complicado, Inter, né? Foi o jogo contra o Vasco. Essa história do Inter fazer um grande campeonato brasileiro, assim, uma recuperação, melhor dizendo, do campeonato brasileiro, ela é antiga. Eu sei que eu posso ter exagerado um pouco, carimbando como o Inter como o time da primavera. Mas é que para as pessoas entenderem, né? Sim. De forma assim mais fácil, no popular, o que eu estou dizendo. O Internacional, quando é eliminado das outras Copas, ele acaba rendendo, se tiver um bom trabalho. O Mano fez isso, o Abel fez isso, o próprio Kudê chegou à semifinal de Libertadores da América, gente. Só que faltou o molho, faltou o tempero. Mas como a gente não está projetando ainda, estamos fazendo uma repercussão, eu queria saber, eu tenho uma dúvida, tá? Porque muitos, antes das 3 derrotas, disseram assim, se o Inter tivesse mudado o Roger 3 rodadas antes, daria para ganhar. Que é uma pergunta que Colorado Colorado tem feito todos os anos. Eu não tenho certeza disso. Não tem como ter certeza. Da aí. mesma forma que eu estou dizendo da questão da enchente, se não tivesse enchente, talvez tivesse dado uma remontada, talvez nós estivéssemos brigando pelo título, enfim. Não tem como saber a questão do Roger, porque daqui a pouco o Roger podia ter sido demitido. Entende? Quem garante que se o D'Alessandro não tivesse vindo, será que o Roger não teria sido demitido? Não, tem vários Cs. Não, o Roger veio antes. O trabalho do Roger começa a se consolidar. Eu sei. O trabalho do Roger dos 16 jogos de invencibilidade, ele vai junto ao encontro com a chegada do D'Alessandro. O D'Alessandro é apresentado com o André Mazzucco e depois o Inter não perde mais. Uma coisa é ligada à outra. É uma ligação que tu pode chamar de coincidência, mas ao mesmo tempo tu pode chamar de estrela, mas ao mesmo tempo tu pode chamar de liderança, de trabalho, de estofo, de trabalho. Mas a ruptura, literalmente a ruptura do pragmatismo, entre aspas, do Kudê para uma nova roupagem, para uma nova ideia de jogo, é o Roger antes do D'Alessandro. Não, claro que sim. Claro que sim. Eu concordo contigo. O Roger vem para substituir o Kudê. Ok. Só que o Roger... O Bernabé é o maior exemplo disso. Não, mas não é essa a questão. Não é essa. Mas cara, o Bernabé, ele não vem para o time titular porque, olha só, o Roger viu esse cara
E, meu Deus, ele é muito melhor que o René. Eu vou tirar o René e vou colocar o Bernabé. A gente tem que ser justo. O Bernabé, ele entra no time titular do Inter porque era insustentável o René ser titular. Essa é a justiça da parada. Mas o Cudê não fazia essa mudança. Mas claro, porque o Cudê bancava. O Roger tá chegando, o Roger, olha, os caras estão vaiando o René, os caras estão vaiando o Ener Valencia. Eu vou tirar o Ener Valencia porque eu tenho que preservar os meus caras, porque senão eu vou criar um problema, porque o Valencia, quando ele tira também do time titular, é um jogo no Beira-Rio, em que o Valencia erra gols no primeiro tempo, ele sai pro vestiário vaiado e não volta. Então o Roger, inteligentemente, a questão não está no bom ou ruim, a questão está na inteligência do Roger. Aí a gente tem que botar ele bem melhor que numa... René. Claro. E o Cudê não via isso. Mas não, aliás, mas é que a forma que o Cudê queria jogar. O que o tá querendo dizer é o seguinte, Robert Renan, às vezes. Isso. Também a semana passada, o pessoal trouxe até uma plaquinha, né? Sai do livro. Sai do livro. Cara, foi boa. Foi muito bom. Foi semana retrasada. Mas, sabe o que é? Não, passado. Não, mas assim, só para as pessoas entenderem. Que tu é um escritor, que tu é um literato. É retrasado, entendeu? é verdade. Tu é um cara acima da média, entendeu? Tu se perdeu já, né? Tu se perde nas parábolas, velho. Aí veio o... Não, me perdi no tempo dessa vez. Sai do livro e tal, mas agora eu vou sair do livro mesmo e falar uma coisa só, como o Cudê foi o que, entre aspas, ficou no livro, porque a ideia de bancar o René, o Cudê falou sobre isso, não sou eu que estou dizendo, ele disse numa coletiva, foi uma ideia mantida para a preservação de um modelo de jogo pensado por ele. Em que o seu João, Dona Maria, a amplitude é o jogador ficar mais aberto em cada um dos lados, tá? O cara que ficava aberto pelo lado esquerdo com o Cudê não era o lateral, era geralmente primeiro o Wanderson, depois o Wesley, né? O Bernabé, ele sabia fazer isso, mas não sabia construir por dentro, que era o que o Cudê exigia do René. E que o próprio Roger destacou depois. O que o Roger faz? O Roger, ele muda um pouquinho essa saída do Inter para encaixar o Bernabé. O Cudê, ele faz o volante sair, ele faz o volante entrar no meio dos zagueiros, ele dá amplitude nos zagueiros. Perfeito. Você quer me dizer que o Cudê é limitado taticamente? Não, eu não vou dizer isso. Numa ideia? Eu tô falando bem sério, assim, até para não xingar ninguém. Eu também tô. Hoje eu tô no dia 31, tô zen, vamos comprar vinil, né? Boa pedida. Aliás, passei o Natal semana passada, não me deram um disquinho, tá? Eu tô meio frustrado. Gostou do presente que eu te dei? Muito bom, muito obrigado. Legal. Eu não te dei porque, enfim... Né, cara? Pô, tu me prometeu um vinil e... Talvez tu não mereça. O erro do Cudê foi saber que o René era o cara vaiado, o cara que a torcida não aguentava mais, mas mantê-lo por um apego ao modelo de jogo. Perfeito. O apego, quando tu abraça e não solta mais, Mas entendeu? daí eu vou te dizer o seguinte, que é doido, porque parece assim, o Ernest defende o Cudê de todo jeito, mas não é. É uma questão seguinte, pensa assim, o Roger tá chegando. Ele tem de proteger o time dele, além de organizar taticamente. Ele olha o Beira-Rio vaiando o Valência. Ele fala isso na coletiva. Não adiantava tentar recuperar Ener Valencia. Isso. Eu tive que tirar ele do jogo para dar uma alternativa à equipe. Isso. Que estava sentindo o... Que estava sentindo, evidente, não passava a bola para o Valência. Aí o que ele fez? A mesma coisa com o René. Só que daí o Bernabé faz uma coisa que todo jogador de futebol tem que fazer, né? Aproveitar os 45 minutos de chance que ele teve. O cara virou o Roberto Carlos, entre aspas, pelo amor de Deus, dentro do Beira-Rio. E daí, velho? Tá, mas olha só. Acabou, né? Sabe o que eu falo da limitação tática? Eu não tava brincando quando tava falando sobre isso. Mas porque tu assim, brinca no programa aqui? Às vezes. Mas não nesse momento. Não, é verdade. Sabe por quê? Porque assim, a gente tá falando de um Eduardo Cudê que colocou essa maneira de jogar do lateral que constrói por dentro, o atacante que vai ser o aberto, que vai ajudar a marcar, que era o Wanderson e depois virou o Wesley, os dois atacantes, Valência e Borré, e ele tentava fazer tudo isso funcionar
só que na prática não funcionava e ele não abria a mão da ideia. Esse é o ponto. Esse é o ideia do ponto. Fernando, A teimosia. cabeça dura. Isso. Ele era extremamente cabeça dura. Isso. E tu pode pegar, vamos pegar o outro cara, que o Roger pegou e potencializou, o Gabriel Carvalho. O Gabriel Carvalho. E olha, e a gente que acompanha o Inter não só coletivas, mas também nas concentrações, nas viagens e tudo mais, seguidamente tinha o off, né? O cara desce no saguão do hotel, a gente troca uma ideia, conversa e tal. Cara, não foi nenhuma nem duas vezes que a gente estava, por exemplo, no saguão do hotel com o Cudê, e eu, ó o guri ali, o guri joga demais, dá um jeito de botar o guri e tal. E aquele da bola não pede documento ficou só no papo, papo furado. E a outra também, né? A utilização do Fernando sem uma consistência de repetição de função. Hora zagueiro, também. hora volante, zagueiro, hora zagueiro, hora Tudo volante. isso atrapalhou. O Alan Patrick, tinha jogo que o Alan Patrick, posicionamento. Às vezes a gente não enxerga o Alan Patrick como um jogador inteligente e de muita visibilidade, onde chamar muito a atenção com a bola no repertório, pé. né? Repertório, com a bola no pé. A gente não presta atenção no movimento dele sem a bola. Sim. Mas eu fiz um jogo, trabalhei muito mais em jogos do Inter do que numa outra emissora. Trabalhava muito mais jogos do Inter do que do Grêmio. Por quê? Porque o do Grêmio era o comentarista identificado, o Cristiano Oliveira. No Inter, No Inter aí ficou eu. Antes tu não trabalhava tu quase como nos isento jogos daí, do no Inter. caso. Não, antes não. Tu fazia como isento o jogo. Isso. Tá. Mas tu E aí- Naquele processo empático, né? Processo simpático. Como eu trabalhava mais no Inter, Sim, o sim. Alan Patrick tinha jogos em que ele partia de origem na linha do volante. Tinha jogos em que ele era às segundo vezes atacante. ele era segundo volante, às vezes ele era 8, às vezes ele era 11, às vezes ele era o parceiro do centroavante. Isso. Não, era horrível nesse ponto. Cara, Tu e pegar o aí tu melhor vê... jogador do time e fazer o cara jogar em posições diferentes a cada jogo. Claro, Não- porque não tem imagina, como funcionar. o cara, ele é o cara do antepenúltimo e do penúltimo passe. Isso. E da surpresa, né? Isso. Porque como ele é o cara do meio campo, ele tem que chegar no, meio, no ataque. O que ele fazia? Ele às vezes dava o primeiro. Isso. Aí, Não, aí tu mata o teu cérebro. Muitas vezes o Inter perdia a Exatamente. bola, ele era o segundo volante, o time adversário puxava o contra-ataque e eu via o Alan Patrick correndo para trás para matar contra-ataque, tomando Isso, cartão amarelo. isso. E tem algumas pessoas que vivem dentro do livro junto com o Guimarães, dividem do dormitório ali com o Guimarães no livro, que achavam que o jogador tem que se adaptar. Não é assim, cara. Não, tu não não pode é. pegar o melhor jogador do teu time e acabar com tu ele. vê como é diferente isso com o Roger. Porque o Alan Patrick também dava carrinho. Só que ele dava carrinho no primeiro terço. Claro. Ou no último, vamos Coloca dizer, ele né? na zona perigosa, ele é o jogador que vai decidir pra ti. Exatamente. Mas tudo isso, Alan Patrick, Fernando fora de posição, sem chance pro Bernabé, sem oportunidade pro Gabriel Carvalho, tudo isso acabou acarretando na falta demissão. de paciência primeiro da torcida. Claro. O jogo que a gente estava acompanhando antes era o do Vasco, da volta, que o Inter não ganha no Beira-Rio. E ali o Cudê é vaiado e ele Isso. é perguntado sobre isso na entrevista coletiva. E eu quero lembrar esse trecho aqui também. Jogo contra o Vasco aqui em Porto Alegre, no Beira-Rio. Tá, vai ser daqui a pouquinho. Tá Mas bom. ali ele foi Pode bem ser, vaiado. é, né? ele foi Pode bem ser agora. vaiado. Pode Ele ser foi agora. vaiado, Pode mas ser, Pode ser agora. agora. Vai, Cudê. Acontece en todos lados cuando vos no ganó, ¿entiendes? Pero no es una situación linda, bonita para ninguém, ¿me entiendes? A ninguém le gusta que estén vayando, pero bueno, en el fútbol acontecen estas cosas. Deixa eu só falar um negócio. Esse jeito dele, baixinho, falando assim, né? Primeiro que é fora da característica dele. E ali tu já via que tinha coisa errada. Ali ele sentiu o golpe. Ali, não é só sentir o golpe. Não é só sentir o golpe. Ali tu começava a ter a evidência de tudo que a gente apurava. Ele perdeu o vestiário. Ele cobrou demais durante a enchente. Lá em Barueri, ele queria jogar e treinar a FU e dar-lhe pau e tal. Não entendeu o contexto. E os familiares aqui debaixo d'água, os empregados das pessoas debaixo d'água e tal. E ali ele perdeu a mão. E aí quando ele chega no Beira-Rio, e os caras dentro de casa, quase sempre, eles suam sangue, né? Ou deveriam. E aí toma uma vaia da arquibancada, meu amigo. Aí quando ele chega na coletiva, aqui ó, com o ombrinho baixinho, Cabisbaixo.
O cara que estuda comunicação sabe. Não, e da mesma forma Começo no fim, da Guimarães. mesma forma que é o corpo fala, o famoso corpo fala, né? Sim. Da mesma forma e o tom da voz, né? É Isso. importante, o tom. Isso. Da mesma forma, o Kudê, ele alternou momentos na temporada de extrema euforia com extremo cansaço e desgaste. Houve alguns problemas, sim, né? Questões de ordem particular do Kudê. No início do ano, principalmente. Tá certo o que eu falei? Sim, ele se apresenta depois. No início do ano, No início do principalmente. ano, no início E do ele ano, teve um principalmente. problema, Quase que ele depois não com um veio. certo desgaste. Isso. né, Ele teve com- um problema e o clube entendeu. Exato. E ele não soube entender os atletas. Não que ele foi desumano, não foi isso. Não, Mas não ele é isso. não conseguiu Mas entender. faltou tato. Faltou isso aí. tato. Faltou noção de gestão de Conversa vestiário. paralela. E depois, por fim, os resultados começavam a apontar coisas e ele não mudava. Cara, teve um jogo, qual foi o jogo? Tu tem memória melhor que a minha pra coisa do Internacional, tá? Qual foi o jogo em que o Inter perdeu uma bola em casa, não jogou bem, e o Kudê fez 2 modificações das 5 possíveis. Teve um jogo assim. Acho que foi o Duas de Atlético cinco. Goianiense. Ida da Copa do Brasil contra o Juventude também. Ó, viu como ele sabe? Tá, também. Ida também. da Copa do Brasil Era foi um Juventude jogo também. que sai. Que aí ele acaba eliminado. saindo. 2 de 5 possíveis. Não, eu lembro também. Viu? Agora, a sequência... Porque, não, tipo porque assim, o discurso e a prática não batiam, né? Porque ele dizia que tinha o problema do desgaste físico da parada Sim, e tal. sim. Então ele só fazia 2 substituições. Exatamente. O Guimarães lembrava exatamente, mas tentou que tu ajudasse ele, não deu, daí ele falou que ele já estava eu lembrando. tinha me esquecido Quer falar 10 temporariamente. segundos que eu preciso de Não, pode seguir o programa. Então, Pedrinho, vem pra cá. Bora. Vamos dar um recado importante, Pedro Espinosa. Recado bom esse, hein? Da marca Spam. Vai, esse é bom, Bruno. Olha só, Demais. presta atenção aí do outro lado aí, ó. Para 25 já te planeja, mas o para agora também é importante. Marquespan é pão francês então é Marquespan. Não tem negócio. Pergunta lá no mercado perto da sua casa. É Marquespan, é óbvio. Se é Marquespan, tem qualidade garantida. Marquespan para nós, o pão é sagrado. Bom, a primeira vitória do Grêmio em 2024 aconteceu lá em janeiro, num jogo contra o São José na Arena. E quem abriu a goleada sobre o Zequinha foi... Ainda bem que é o último dia do ano. JP Galvão. Roda o gol aí para lembrar. O abraço especial de hoje da Marquespan vai para Lajeado. Um alô então para o pessoal do supermercado Debalde. O dono é o seu Nilson, que é gremistão. Então, um grande abraço aí para o seu Nilson, feliz ano novo, o pessoal aí do Super Debalde de Lajeado, senhor Carlos Guimarães. Lajeado é terra boa, né? Terra do nosso amigo boa. Ângelo Afonso. Ângelo Afonso. Grande abraço pro Ângelo, que tá morando na praia. É mesmo? Hoje o Marquespan poderia ser momentos raros da vida. Gol de JP Galvão com a camisa do Grêmio. Tu quer acabar com o torcedor do Grêmio no último dia do ano. Não fui eu que escolhi o gol. É só uma lembrança, né? Mas que é raro, mas Só foi uma raro, lembrança foi. que não foi boa. Vamos falar do Grêmio, então? São várias Podemos. lembranças negativas do Grêmio. Agora sim. Agora tu te anima, sobe na cadeira. Isso, postura. Não, que Nossa, isso. Fala do mãe Grêmio, ele céu. acorda. Fala do Grêmio, Barbaridade. ele... Opa, É chegou quase meu momento. tá soltando foguete aqui, Ele cara. meteu um Olha. agora ele ficou quieto no Inter agora. O 2025 vai ser Tá, o Ribeiro Neto o assumindo Ribeiro seu aqui, gremismo. ó. O Ribeiro aqui, ó, na hora do Inter, ó. Agora vamos falar de Grêmio. Opa, ó. Vamos falar de Grêmio. Ô, Ernest, quanto tu acha que tá pagando na KTO pro Ribeiro Neto assumir o time em 2025? Ou precisa, não precisa? Menos, né? Já tá assumindo. já. Menos 50. Que beleza. Eu não entendo porque vocês fazem isso, porque você sabe que eu sou imparcial desde que eu nasci. Ribeiro, Eu sou uma pessoa Sim. rara nesse Sei mundo, disso. né? Embora tenha jogado do Grêmio, como você sabe. o Né? Campeonato Brasileiro do Grêmio foi feito de vários elementos. O Campeonato Brasileiro do Grêmio, assim, ó, a enchente prejudicou, nós ouvimos essa história o campeonato inteiro. Tu tem paciência para ouvir de novo? Tem. Vamos ouvir então? O Renato, ele sabe que o Grêmio teve vários problemas, mas ele sabe também Ó, que ele teve responsabilidade. Será que ele abre? A enchente atrapalhou muito, sem muito, dúvida muito. alguma, ele sabe disso. O Grêmio ficou muito tempo jogando fora de casa, viajando. Teve jogo no Couto Pereira, teve jogo em Caxias do Sul, em Chapecó. Não foi só isso, né, Renato? Mas o Renato tratou, na maior parte do tempo, de terceirizar a culpa. Vamos ouvir o ídolo do Grêmio. Triste por
A gente não tem brigado no G4, tem brigado pelo título, tem brigado pela parte de cima da tabela, como nós sempre brigamos. Para o Grêmio ter brigado contra o rebaixamento até aí a penúltima rodada e não ter acontecido o pior, essa foi a minha felicidade. Eu tenho responsabilidade, sim, bastante, eu assumo tudo. Pedir desculpas ao nosso torcedor, porque o nosso torcedor, ele é grande, ele está acostumado a vencer sempre, e nós também. E, infelizmente, esse ano foi bem atípico do que nós poderíamos proporcionar ao nosso torcedor. Renato Portaluppi, Pedro Espinosa, muito além da enchente, embora a gente não possa também deixá-la de lado, a gente tem que saber que ela sim atrapalhou, né, Pedro? Foi no apagar das luzes que o Renato admitiu que a responsabilidade era toda dele, né? Sim. É por causa que ele tem uma... Tivesse feito isso antes, tu acha que a pressão seria menor para ele sair depois? Ah, eu acho que sim. É, né? Se ele tivesse admitido alguns erros, alguns equívocos... A humildade irritou a torcida. A falta de humildade irritou a torcida. Mas eu discordo, tá? Eu acho que o jeito dele faz parte da idolatria. Não, tá? aí que tá. Aí eu ia dizer isso. Eu tô meio contigo nessa. Eu ia dizer isso. Por exemplo, sentido. assim, ó. Eu vou te citar uma personalidade que não é humilde e que a carreira inteira se bastou por isso e pelo que fazia dentro de campo. Romário. O Romário nunca precisou ser humilde, nunca fez questão de ser, porque ele era o Romário, porque ele se bastava. E na cabeça do Renato, na cabeça de muitos fãs, o ídolo Renato se basta. Então aí vai ao encontro do que eles estão dizendo. Pertence ao Renato ser assim. Mas quando não se basta, que é quando a vitória não vem... A temporada não se bastou. Pois é. Os erros acabaram sucumbindo o Grêmio, sucumbindo o planejamento do Renato, se é que teve ali um planejamento, digamos assim, efetivo, né? Porque nós vimos várias situações acontecerem. Anteriormente estava passando o jogo do Vasco, primeiro o jogo do Grêmio contra o Vasco, o jogo de ida, ali começa a Via Crucis, por exemplo, do Diego Costa. Uma lesão na panturrilha e ele passa o ano inteiro arrastando corrente. Não consegue servir bem ao Grêmio, tá? O Grêmio lida com a falta de centroavante. JP Galvão, insistência do Renato. Insistência do Renato, tá? O JP Galvão, nós lembramos o gol dele agora, por exemplo. Esse jogo que está passando aqui, o Grenal de Curitiba, o Grêmio termina com o Rodrigo Elide de centroavante. Isso aí. Então, assim, algumas coisas levaram o Grêmio e o Renato aos insucessos. Mas o Renato é, sim, personagem principal na teimosia. O Renato foi teimoso várias vezes. O Renato foi teimoso nas Copas, por exemplo. Sim. Renato repetiu times e formações táticas de meio campo contra times que na época estavam inferiores ao Grêmio Eu acho, e não Pedro, conseguiu ter êxito, entendeu? Eu Então, acho que nas Copas ficou muito clara a assinatura dele. Mas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio quase caiu pelo Renato, pelas ausências, você citou algumas delas, teve jogo que o Grêmio não tinha centroavante. foi um cômputo geral. Pois é, teve a enchente. Foi um cômputo geral, mas assim, a teimosia do Renato também deixou o Grêmio... Mas assim, deixou o Grêmio lembrarem, eu quero dizer para você o seguinte, tá? Ainda bem que tu versou nesse preâmbulo, rápido preâmbulo, para falar das enchentes, já botamos a parte da enchente. Então, vamos lá. Nós admitimos que a enchente, ela é e foi decisiva. Sim. Mas isso não tira que todo o resto do campeonato, e não foi pouco, o Grêmio não jogou nada. Bola. Então, todo o trabalho técnico, tático, o trabalho de campo de jogo, o Grêmio mesmo quando voltou para casa, e aí o Renato acusou a parte psicológica, você sempre tem uma explicação, né? O Grêmio não conseguiu jogar. Tá? O Campeonato Brasileiro do Grêmio foi tão sofrível que eu fico na dúvida a respeito de alguns jogadores. Eu não sei, eu estou em dúvida sobre como eu vou avaliar alguns jogadores. O Monsalve começa assim, ó, cara, como um raio, avassalador. termina como um pum. Sabe, é um negócio assim impressionante, não consegue correr 3 metros. Sabe? O Aravena demorou. Aí quando ele começa a jogar, o time cai e ele fala assim, ó. Mas aí é uma tese do Bruno até, Tá. que é a questão da confiança que o treinador repassa aos seus jogadores. No caso do Monsalve, na minha opinião, claramente foi uma questão de confiança, tá? A não sequência. Pra mim é uma questão tu imagina, física. Ribeiro, A não Ribeiro, sequência. Eu acho que as Ribeiro, duas coisas. tu imagina, tu A não joga- sequência. em campo, velho. Claro, A não sequência. claro. Tu imagina assim, ó, tu o entra cara no surge campo... bem, daqui a pouco toma uma ceifada e se senta de novo. Claro, Peraí, né, cara? exatamente. Tu entra no jogo, tu é um dos melhores do teu time e muda a cara do teu time jogar. E aí no outro jogo tu sabe que tu não vai continuar. Não, então e o tu não pior- tem a euforia do agora joguei muito, É dito- agora vai ser o meu momento. Não, dá uma É segurada. dito publicamente
que não dá pra jogar. Que tu e um companheiro que daqui a Não pouco dá. o cara pode achar na cabeça, pô, eu caso com esse cara aqui, esse cara, a gente se entende. Exato. O meu comandante diz publicamente que eu não posso jogar com esse louco aqui. Claro, sabe por que não Isso é dava? horrível, cara. E ele disse publicamente que dava. Sabe que exatamente, Cara, exatamente. que você sabe mais do que eu isso aí. Que tudo tem explicação. Por que o Renato chegou à conclusão que os dois não podem jogar juntos? Porque dá mais trabalho. Claro. Porque aí ele tem que pensar Ele ia ter que ser. como O ele que o vai Cudê não fez, compor o Renato não sistema fez também. defensivo, Tem a ver com que narrativa. ficaria Isso. mais Tem a ver com narrativa ainda. também. Dá O Cudê não trabalho, fez, cara. e a gente A falou do assistência Inter, da o Renato imprensa. também não fez. E mais, né, Silva? E mais, tem a questão. Hoje, olhando o final do campeonato, a gente olha assim, o Grêmio foi mal, o Renato foi mal, isso, aquilo. Mas a gente também está levando em consideração o Grêmio em cima do que o Inter fez. Porque olha só, se vocês lembrarem, quando a gente volta da enchente, o Inter perde para o Belgrano na Copa Sul-Americana. E o Grêmio ganha o seu jogo, se eu não me engano, contra o Corinthians. Strongest, boa. O Grêmio 4 a 0, ganha seu jogo. 4-0. E daí o Inter depois não consegue ganhar do Juventude na Copa do Brasil. E o Grêmio ganha o seu jogo, algo assim, tá? O Grêmio faz bons resultados na volta da enchente e o Inter não. E aí o que o torcedor colorado dizia? Mas como é que o Grêmio ganha depois da enchente e o Inter não? É isso aí. Né? Aí, o que lembrado. acontece? Aí, em um determinado momento, Eu o me Grêmio lembro- dá uma Eu me lembro derrocada. que disse assim, o Inter escolheu mal onde ele jogar. Isso, Porque isso. lá em São Paulo... Quando Pereira, o Do Tuba de do Olímpico, não sei o quê. foi dito. Mas tá certo, mas foi tão narrativas olímpico que a de gente, acordo com o foi tão resultado. olímpico que a gente fez até festa no Couto Pereira no Grenal. Mas aí, voltando, né, cara? Não vamos granalizar nesse sentido por causa da enchente, até tá? porque tu não ganhou nada esse ano. Eu não concordo Mas com isso, não, cara, não interessa. Não interessa, Uma sim. Brinks. Né, tamo junto. Valeu. Mas assim, a grande questão tem um ponto que também o trabalho do Roger daí tem que ser enaltecido em cima dessa análise do Renato, que a gente está fazendo do Grêmio do Renato. Porque daí tem duas questões. A primeira, talvez o culhão que a direção do Inter teve e que a direção do Grêmio não teve. Trocaram o treinador. Sim. E tudo bem que o Renato e o Cudê têm tamanhos extremamente diferentes, tá? Extremamente diferentes. Mas o Guerra era amigo do Renato e o Barcelos era amigo do Cudê. Sim. E o Barcelos, quando viu, Broxo, não deu, valeu, um abraço. E o Guerra não. O Guerra se agarrou no Renato e até a pé nós iremos, né? E o Inter não. Mas eu vou te falar, O Inter foi lá e troca. Porque também não porque tinha... tem tamanho, tá? Tem toda aquela coisa. Exato, mas também não tinha o que trazer. Não, e assim, ó... Não tinha quem trazer. O Grêmio não tinha jogadores para escalar em determinado Exato. momento. Não, perfeito. O ataque era assim, ó, uma coisa. Dá pra não tinha definir o- centroavante, era o JP Galvão, aí teve que jogar Mas sem isso foi um erro da centroavante. direção, tá? Que tem- Uma não. falta de previsão no início do ano ou uma E tem uma confiança de que o JP Galvão seria o substituto pro caso houvesse uma eventualidade com o Diego Costa. E tem uma outra crítica, para a direção do Grêmio nessa questão da sequência do Campeonato Brasileiro depois da enchente, que é a seguinte: o Inter não só viu que precisava trocar o treinador e trocou, Sim. como o Inter também viu que precisava trazer um novo preparador físico. O Grêmio demorou muito pra E o Grêmio não viu isso. Isso que o Ribeiro falou, isso que o Ribeiro falou Válida. tem muito sentido, assim, em termos de grupo e de organização, tá? Porque, assim, ó, se a gente perceber e olhar o que foi, em termos de plantel, de organização de time, o Grêmio não se salva nada. O E Vila aí Grêmio- Sante caiu de produção. o que Vila era o Sante cara cai- mais regular do Então, time. o Grêmio este ano, Bruno, se define pelas individualidades. Eu arriscaria dizer até o seguinte, o Grêmio do Soteldo. O Grêmio foi o Grêmio do Soteldo. Mas assim, esse ó, ano. vocês são Cara, ele salvou o experientíssimos, Grêmio tá? no Grenal, ali no Beira-Rio, foi um horror, caminhou, se arrastou. Beleza, mas no resto, quando precisou do Bright Soteldo, White, Pedro. ele fez. Bright White. Também. Depois Mas é que quando o vem- Soteldo resolveu Mas- muita coisa sozinho. Mas no vocês Grêmio. estão Muita. acostumados a ouvir essa frase, o pessoal que está nos assistindo também. Quando o coletivo vai bem, as individualidades se crescem. sobressaem. E ao contrário E também, o contrário É a mesma também coisa. é verdadeiro. Só que Então é a mesma coisa. Só que na questão das escolhas do Renato, eu acho que as duas coisas são verdadeiras, Guimarães. Eu acho que tem a questão da confiança, sim. Entre eles, o Nathan Fernandes. Eu sei que o torcedor do Grêmio não gosta tanto, mas esse garoto começou muito bem a temporada. Ele não é um fenômeno, não é um craque, mas Cara, ele passou- contribui muito mais Nossa, eu do só que queria entender contribuiu. isso. Tu passou o ano inteiro defendendo o Natan Porque eu acho que ele foi Poderia muito explicar- injustiçado. Poderia Só tô- explicar por quê, cara? Porque eu acho que ele foi muito Tem que injustiçado. explicar,
porque ele é bom jogador. Mas, eu tava em La mas- Plata pela Bandeirantes quando eu vi ele resolver contra o Estudiantes, por exemplo. Ele é um menino muito tímido, né, acabou, cara? né? Tu não Essa estimula. Não é, acabou é aí. que não é. Se ele fosse um caso isolado, eu aceitaria que falassem, não, ele é o culpado. Só que ele não é. O Natan- Vocês trouxeram o Monsalvo como exemplo. O Natan é um menino muito tímido, tá? Ele é introvertido. Num ambiente desfavorável, psicologia. Eu adoro isso. Psicologia. Fala mais. Num ambiente fala mais. desfavorável, quem é mais tímido tende a se esconder, Claro. a baixar. Eu sou assim. Tu é Claro, assim, tu claro. precisa dar. Totalmente tímido. É verdade. Precisa de ambrosia, é verdade. né? O Natan, ele perdeu toda a confiança que ele tinha. Claro. Qual o grande... onde o Natan sempre se sentiu confiante, por exemplo, tá? Drible. Ele estava começando nos últimos jogos, ele não conseguia dar sequência no próprio drible. Por quê? Porque ele escolhia o lado errado para sair, escolhia o momento errado de driblar. O drible é um recurso, nem todo momento é para driblar. Alguns é para combinar, para fazer uma Tomada jogada, de passar. decisão, né? Essa falha do Natan em tomada de decisão, eu acho que é um misto de confiança, tá? Mas também é uma coisa que ele pode, eventualmente, com o tempo, aprimorar, né? Claro. Isso aí tu vai pegando o jeito do jovem. jogo, né? É que eu cito ele como mais um exemplo, assim como o Monsalve é. E aí, se a gente pegar o Monsalve, ele chega praticamente junto do Bright White. E o Monsalve jogava melhor do que o Cristaldo e não assumiu titularidade. Mas o Bright White assumiu. Por quê? Tem outro erro do Porque um é Renato, cascudo né? e o outro não é? Teve outro erro do Renato, acho que também porque não tinha mais como o Renato ser teimoso. Primeiro porque o Diego Costa estava lesionado o tempo todo. O JP Galvão já tinha ido embora. E ele não tinha opções. Então ele tinha que botar o cara. Querendo... O Bright White? O Bright White ou não. Não, mas aí que tá. O Arezzo também dá uma resposta inicial legal. Mas o Arezzo não é... O Arezzo... Não é cascudo. Talvez, pode ser. Tu entende? Não sei se é Vamos isso. dar um exemplo de um Eu- jogador. Eu acho, claro. eu acho que tecnicamente Pode ser. o Vou te Arezzo... falar, Tecnicamente quem o Arezzo melhor? mingou. Quem é melhor? Gustavo Nunes ou Pavon? Quem é melhor? O Gustavo Nunes Quem era hoje. titular? Pavon. É isso. Posso dar um outro exemplo? É sempre Piora. isso, Posso entendeu? dar um exemplo que piora a situação? Vamos lá. Tem vários. Bem da verdade, os meninos que vieram de fora, o Aravena, o Arezzo e o Monsalve, eles ganham de forma torta as sequências que eles têm. O Aravena demora 3 anos para ganhar uma oportunidade. O que chega mais pronto é o Monsalvo. O Monsalve joga e depois é retirado. E o Arezzo, uma partida depois é arquivado, tá? A Partida que ele foi bem. paciência que o Renato não teve em colocar Monsalve e Cristaldo juntos, não teve em dar uma sequência anterior ao Aravena. Engraçado, ele teve, por exemplo, com o Edenilson. Quantas partidas boas E foi ele que pediu o Edenilson. Quantas partidas Porque boas é o Edenilson dele, né? teve no Jogador ar? dele. Claro que é por isso. Porque o Renato também ele tem essa mania Ele de, se compromete de com os querer... caras, velho. Exato. E Não o é Edenilson se só afundando, não comprovar. jogando nada, ele mantendo o cara Não é no só o time. compromisso, sabe, ô Ribeiro? Eu acho que é uma questão assim, ó, de tipo, esse aqui eu trouxe, eu não posso me queimar porque eu trouxe esse aqui. Não é só o compromisso com o cara. Por exemplo, a partir do momento que ele trouxe lá atrás ainda o Diego Tardelli, ele tinha que botar o Diego Tardelli de algum jeito, tinha que fazer o Diego Tardelli jogar de algum jeito. Mesma coisa agora com esses jogadores Thiago desse Neves, ano. foi mal. Thiago todos Neves, enfim. eles. Robinho. Então tem vários. E se Porque pegar esse ano também tem o Rafael Cabral, que Robinho, ele Ribeiro. colocou um rodízio do Rafael Cabral com o Marquezinho, o Marquezinho não porque foi. eu Porque não tava esqueço. comprometido com ele, e velho. eu não esqueço Só que o nunca uma Marquezinho botou frase. quente ali, né? E aí acabou o rodízio. Não esqueço nunca uma frase que o Dunga me disse quando ele ainda era treinador do Inter. É um problema não? Ele disse assim, não problema? foi essa. É um problema? Ele disse o seguinte, quando o treinador ele tá no vestiário, ele chega, quase sempre ele dá uma listinha pro dirigente. Né? Ó, gostei dessa lista de jogadores aqui. Daí o treinador diz, esses caras aqui eu não consigo, mas esses caras aqui eu te dou. Sim. Daí quase sempre o treinador diz assim, ó, beleza, esse é pra ti, mas esse aqui é pra mim. Então, digamos assim, Era tu uma pode troca. trazer quem esses aqui que tu acha bom, que, sei lá, que o Capa ou que alguém indicou pra ti. Sim. Mas esse aqui também tem que vir pra mim. Eu acho que o Grêmio fez então isso tem na a temporada. dose, sabe? Sim. A Mas dose e o Aravena não era dele, Só que mas o assim, ó, Edenilson é. Isso é no momento da contratação. O Bright White da direção, o Monsalve, o Arezzo, ok. Aí vem o Reinaldo, Rodrigo Caio, que são do Renato. Só que na hora que é só o técnico que decide, é a hora da escalação. Isso. Quem escala é o técnico, velho. Daí não tem o que fazer. Tá, entendeu? mas aí o Renato, Ainda. ele foi justamente por aquilo que é o dele. Frase do Renato lá em 2016, 17, todo jogador comigo joga, só não joga se não quiser. Ele quis dizer mais ou menos o seguinte, ó,
Pode deixar que eu edito. Meu brush. Entendeu? Ele quis falar isso, que qualquer um dá pra ele que ele resolve, que ele faz jogar. Cara, funcionou ok com o Léo Moura. Cortez. Funcionou com o Cortez. Jael. Funcionou com o próprio Jael. Cícero. Pô, ele são bons consagrou o exemplos. Jael. Mas com alguns outros jogadores. Com tantos outros não, né? Não, Robinho, Thiago Neves. Com o Diego Souza funcionou também, tá? Funcionou, Sim, eu posso dizer. funcionou. Mas que mais que foi de Tardelli, André. É que inicialmente. Marinho. Marinho. Luan, Não, o Marinho Luan, não- volta do Luan. A Maria não queria muito. Mas assim, ó, é que inicialmente a maioria funcionou. Só que se tu pegar hoje o conjunto da obra dos vários anos, a maioria não funcionou. Que ele ganhou um status de recupera qualquer um que não tem Exato, como. Deixa comigo que eu recupero. É que, cara, qualquer o Grêmio já temos aí uns 2 anos, eu acho, talvez 1 ano e meio, 2, que o Grêmio não tem absolutamente nenhuma valência técnica acima da média. E olha, Valência 2024 técnica acima da média. Ô, Na Pedro, média tem, acima e da média não tem. 2024 quase nem liderança teve. Qual Né? foi o último ano que o Grêmio teve por exemplo, o Inter tem o Alan Patrick, que é uma liderança técnica Sim. acima da média. Qual é a liderança técnica acima da média do Grêmio nos últimos 2 Sabe anos? que quando o Soares, Monsalve... né? Soares. Tá, não. Tá. Eu tô falando Esse ano. desse ano. Tá, eu vou te dizer o seguinte, Não tá? teve, cara. Não teve, Quando o não teve. Monsalve Tu precisa começou... ter um acima, pelo teve. menos É, acima. Tu teria, por exemplo, o Kahneman e o Jeromel que já não entregam mais, né? Então tu não pode mais ser a Mas liderança quando o técnica. Monsalve começou, eu achei que ele ia... Soteldo Ele era não. capitão no Independente Ia Medellín. ser o cara, tá? Soteldo não foi? Mas o Soteldo tem que ter uma bola só pra ele, né, cara? O mas ele Soteldo é que resolve nem o muitas Marinho. vezes, né? Tá, Não, claro ele que resolveu resolve. muito. Eu não Muito. sei quem deu a tese, tá? Se eu soubesse, eu daria o crédito aqui, que eu concordo muito com ele, tá? Que o Soteldo é o seguinte, é que nem o Marinho. O time tem que jogar em função dele, senão ele não consegue jogar, sabe? É assim, ó, bola pro Soteldo, sabe? Que nem o bola pro Marinho. Aí eles vão render, porque é tanta vez que ele é assistido que ele vai, em algum momento ele tem habilidade e tal, ele vai fazer a diferença. Num time organizado, o Soteldo não joga. Porque aí tem que recompor, tem o tabuleirinho de xadrez, tem, sabe? Tá O time organizado. tem que jogar pra Não ele, rende, tem é que ser isso o aí. protagonista. Vamos fazer o palpite KTO? Vamos. Bora, Ribeirinho, tá pronto? Tem acompanhado as notícias do mercado da bola? Tudo, Tem acompanhado cara. o futebol inglês? Mas, bah, cara, Tem. que coisa o City, né, cara? Tem Premier League amanhã. É mesmo. Premier League amanhã, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano de 2025, tem jogo, Se fosse 2h30 da tarde. Desculpa, é rapidinho. Se fosse aqui no Brasil, porque esse calendário é uma bagunça. Lá eles têm Boxing Day, o jogo lá não tem esse lance isso aí. de folga ano novo, Mas folga é que, Natal. daqui Não lá é diferente daqui. Lá é Qual foi o meio time que o temporada. Gustavo Nunes foi pra Inglaterra? tem. Gustavo Nunes foi pro Brighton. Brentford. Brentford. Joga Isso, amanhã o Brentford. Brentford contra o Arsenal. Obrigado. Palpite, Arsenal 2x0, 2 do Gabriel, se jogar. O jogo é na casa Cara, do Não Brentford. tem problema. O Gabriel Jesus ou Martinelli? Ah, nenhum Ou dos dois, né? Magalhães. Martinelli é o O zagueiro, Não, o zagueiro. não. Ah, o Mar, tá. O zagueiro. Tem Aposto três, que Gabriel. tu não viu se eles vão jogar ou não. Eu vi, mas Eu não vou vou te dizer falar. uma Também. soprada. O Jesus não marca desde março. Tá aí, palpite, Não, Guimarães. Tu não viu agora, semana passada, o golaço que ele Palpite, fez, Guimarães. cara? Não marcava desde março, fez na semana Palpite, passada. Semana passada ele nasceu. Renasceu, é verdade. 3x1 pro Arsenal. 3x1 pro Arsenal. Ninguém tá acreditando no Brentford. Pedro, Eu já vou completamente... Cara, aprendam uma coisa. Não coloquem palpite no Arsenal. Não pode, isso é loucura. Tá? 3x0 pro... Como é que é o nome do time? Brentford. Como é que é a pronúncia? Brentford. Brentford. Acho que Brentford. Brentford. Ernest, 3x0 Brentford. 1x0 pro Arsenal. 1x0 pro Arsenal. Eu vou ficar com 1x1. 1x1, ressaquinha, os dois na Como é bola. que é isso o nome aí. do Premier League ponteirinho amanhã. lá que joga na Ribeirinho. seleção às vezes? Saca? Não, do brasileiro. Não é Martinelli, é Martinelli. Sazinho? Vinho. Não, o outro. Do Arsenal, o... Martinelli, Gabriel Magalhães. Martinelli. Não, mas e o zagueiro quem é? Magalhães. Gabriel Ah, tá. Magalhães. Esse Gabriel Martinelli, ele é o Pedro Henrique com grife. Meu Jesus Deus. amado. Ah, é legal esse tipo de frase. Eu gosto Cada disso. jogo é único no site da KTO. Jogue Joga com nada. responsabilidade Mas dentro da pode. tua realidade financeira. Encare a KTO como uma diversão. Isso aí. Proibido para menores de 18 anos. O site é Quero kto.com. aproveitar e desejar para pro Vai. Cássio e toda a família KTO um grande 2025 e que todos sejam felizes nessa virada do ano. Tá? É isso aí. Uma virada do ano tranquila. Tranquilo. Valeu, Guimarães. Estamos fechando o ano.
Gente, feliz ano novo. Voltaremos em 2025. Feliz ano novo a todo mundo. Amanhã estamos de volta. Que todos tenham um grande ano de 2025 e cuidem-se hoje à noite. Isso. Aproveitem. Eu tenho um conselho para dar. 25 segundos, Pedrinho. Você aí de casa, aproveite o ano novo e passe o ano novo de uma forma tranquila e transparente. Ou seja, abra o direct do Instagram do seu cônjuge e entregue mutuamente um ao outro para você ver que não tem nada de errado. Tu tem 5 segundos, Ernst, pra dizer um feliz ano novo pra galera. Feliz ano novo, galera. Isso aí. Valeu, gente. Se comportem. Responsabilidade na virada. Amanhã tem mais Donos da Bola. Valeu.